Olá, eu sou Hermes de Assis, sócio especialista em Direito Digital no Urbano Vitalino Advogados. Você está assistindo Pernambuco Avança, uma iniciativa da Ancham Brasil, que visa debater a reinvenção dos principais setores econômicos do estado de Pernambuco. Sejam bem-vindos ao painel com o tema Inovação fomentando o crescimento de negócios em Pernambuco. Uma revolução acontece quando as pessoas percebem que podem mudar o futuro. A tecnologia, os negócios, os trabalhos, as pessoas estão mudando. Estamos no meio da quarta revolução industrial. A Salesforce pode ajudar você nessa transformação. Há 20 anos, estamos focados em um único objetivo: ajudar empresas a se conectarem com seus clientes de um jeito totalmente inovador. Salesforce, o CRM número 1 do mundo. Acelerar para desenvolver. Banco do Nordeste. Bom, pessoal, estamos de volta aqui e eu queria convidar para participar dessa conversa conosco aqui Rodrigo Vasconcelos, presidente da ACESF Pernambuco e Paraíba. Olá, pessoal. Olá, Hermes. Satisfação aqui estar com vocês. Em seguida, eu queria convidar aqui o nosso Eduardo Peixoto, Chief Design Officer do Cesa. Olá, pessoal, boa tarde. Prazer estar aqui com vocês. Em seguida, Pierre Lucena, presidente do Porto Digital. Vem cá, Pierre. Tudo bem? Prazer estar aqui com essa galera aqui. E aí, por último, Ives Nogueira, presidente da Softex Recife. Tudo bom, Ives? Tudo bom, Hermes? Boa tarde a todos. Boa tarde a Rodrigo, Eduardo e Pierre. E agradeço a Ancham pelo convite. Bom, pessoal, para dar início aqui ao nosso bate-papo, nossa conversa aqui, eu queria fazer uma pergunta aqui, que eu acho que essa vai para todos vocês, e a gente pode conversar, talvez aí, Eduardo, você está aqui no cantinho da tela para mim, eu vou começar contigo respondendo essa pergunta, mas eu queria que todos em seguida pudessem fazer um comentário também, tá? Se perguntasse isso para a Pierre, talvez ficasse um pouco óbvio. Mas, o Porto Digital é um dos maiores parques tecnológicos do país, abrigando mais de 300 empresas e instituições de setores de tecnologia da informação e comunicação, economia criativa e tecnologias para a cidade. Na tua perspectiva, qual é o principal potencial de desenvolvimento da cidade que esse ecossistema pode proporcionar? Interessante a pergunta, gente. Eu acho que o Porto é o centro ou o ponto de partida da reconstrução da própria cidade. Tá? Eu tenho uma experiência, né, de estar morando fora
até 2000, final de 2000, e vim aqui voltei para Recife. Eu sou recifense, mas estava morando quase 10 anos fora, e voltei no final dos anos 2001, na verdade. Ingressei no César, lá na Faculdade Federal, e pouquinho tempo depois, 2 ou 3 meses depois, já em 2002, janeiro, fevereiro, a gente veio com um projeto aqui para o Porto Digital. Ficou ali na Alfredo Fernandes, e a gente viu naquela época, tinha quase nada ali, a economia estava muito parada ali no bairro do Recife Antigo. E com o tempo a gente vê a mudança que foi promovida por conta da atração de outras empresas de TI ali para aquela região, para aquele bairro histórico, e o ingresso das pessoas do setor de TI, ao irem para lá, trabalharem lá, atraíram de outros serviços para o próprio bairro. Eu lembro bem que restaurante era uma coisa que era difícil. Tinha ali na Bom Jesus, porque a rua tinha sido remodelada, tinha virado talvez um ponto turístico, mas só tinha movimento ali, eu acho que na quinta-feira à noite, alguma coisa do tipo. Então, os restaurantes eles não sobreviviam muito tempo, porque não tinha gente circulando. No momento em que o Porto começou a atuar, realmente a atrair mais empresas, mais pessoas começaram a participar, ou passear, ou ter fluxo de pessoas ali no bairro do Recife Antigo, aquilo começou a ter vida novamente. Então, eu tive a oportunidade de ver isso acontecendo. Eu tenho uma lembrança também na região de quando eu era pequeno, porque meu avô trabalhou no bairro, trabalhava ali na frente do Marco Zero, contador da Bolsa de Valores de Recife e Paraíba. E tem uma história, então, na família com relação ao bairro. E quando a gente voltou ali em 2001, o bairro estava realmente degradado, com atividade de TI, e o fato de atividade de TI ser uma atividade que, para cada posição que você cria em TI, se desdobra em novos serviços, da ordem de 3 a 5 novas posições de trabalho em Recife, a gente viu aquele bairro reflorescer, se modificar, se renovar. Não tá pronto, obviamente, a pandemia está atrapalhando um pouco mais, mas o que era comparado a 20 anos atrás é outra coisa. Então, como recifense, é um prazer estar contribuindo para isso, e eu acho que a renovação da cidade está partindo dali, pelo menos da minha perspectiva. Atividade super importante para a economia do Estado, super importante para a renovação da própria cidade, na transformação da cidade numa cidade mais inteligente, mais inclusiva, mais aberta para os seus cidadãos. Rodrigo, me diz uma coisa, as empresas, você que representa aí a CESP, como é que as empresas percebem esse potencial do Porto Digital? Olha, as empresas já têm uma percepção muito forte da importância ali da nossa região, Como o Eduardo falou aí, a gente está ali no núcleo, o núcleo do nosso ecossistema está ali no bairro do Recife, que é um centro cultural, um centro histórico, da nossa capital. E as empresas percebem que ali a concentração de gente na ilha, acaba gente envolvida com criação, com tecnologia, em diversas formações e áreas diferentes, e isso acaba gerando um ambiente aí que é propício para experimentos, troca de experiências, inovação, seja ligado à mobilidade, segurança, conectividade. Então, as empresas entendem da importância ali da nossa região e, inclusive, tem até uma questão social também, A gente tem a comunidade do Pilar, que nos remete também a encontrar soluções para pessoas em vulnerabilidade social. Então, as empresas entendem bem isso e estão bem engajadas. Isso fortalece muito o nosso ecossistema. Ô, Ives, e isso fomenta investimento para a cidade se acostuma com o investimento, facilita para esse setor, facilita essa percepção para a cidade? Sem dúvida nenhuma, Hermes. E aí você me dá a oportunidade de falar um pouco também do outro mundo aí que está conectado 100% com esse setor da gente de tecnologia da informação,
que é o setor de capital empreendedor, né? Então, o Pernambuco Avança nasce disso, inclusive. Eu lembro aqui, aproveito para mandar um abraço para Sérgio Cavalcante, nosso presidente do Conselho da Anchan, para o Ítalo e para o Jaime, que foram algumas das pessoas, junto com, à época, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Tiago Norões, que a gente começou a idealizar o Pernambuco Avança da primeira edição, exatamente pensando em atrair mais ainda essa cena do capital empreendedor. Eu estou falando do investimento anjo, eu estou falando dos fundos de venture capital, eu estou falando dos fundos de private equity. Então, a gente tem consciência que atrair e deslocar do eixo Rio-São Paulo-Minas, que é onde ainda está muito concentrado esse mercado, faz todo sentido. E quando a gente cita o nosso Parque Tecnológico do Porto Digital, em qualquer lugar do nosso país nem se discute, mas já em alguns lugares do mundo, a gente tem reconhecimento total de que a gente está falando de um dos principais parques tecnológicos de inovação da América Latina, sem dúvida, e aí isso ajuda a atrair investimento. A gente tem pouca dificuldade hoje. Eu lembro que quando a gente abriu a filial da Capital Login e da Courrier lá em São Paulo, há muitos anos atrás, a gente precisava dizer que era uma empresa de São Paulo, botava no cartão de visita, eu brincava um dia desse sobre isso, botava São Paulo, Recife. A gente não precisa mais fazer isso. O protagonismo que o Porto Digital foi alcançando ao longo dos anos nos permite chegar em qualquer lugar e abrir porta a partir do momento que a gente diz que está falando de uma empresa, de uma startup situada no Parque Tecnológico do Porto Digital. E eu acho que a gente tem um ativo importante da cidade, do nosso estado, e que a gente tem que dar as mãos aí para cuidar disso, porque a gente atua não só para resolver os problemas das próprias empresas de tecnologia. A gente é meio, né? Esse setor da gente é meio, e a gente apoia, na verdade, o desenvolvimento de todos os setores. A gente é transversal. Então, não tenho nenhuma dúvida que o Porto Digital é um ativo da nossa cidade, do nosso estado, e o Pernambuco Avança, de forma muito feliz, mais uma vez, traz esse espaço aqui para a gente relembrar da importância desse ativo que temos que cuidar todos juntos. Pierre, do alto do farol e do Porto Digital, como é que se percebe essa efervescência toda aí em torno de todo mundo que falou? Eu acho que o que melhor representa são os números, né? Posso trazer alguns para vocês aqui. E a gente fez em parceria com a SEST, Softex, o CEPROP e o próprio Manguezal o ano passado, na verdade, no começo desse ano, né, em relação ao ano passado, nós tivemos um faturamento de quase 2,4 bi. Isso é referendado pela própria prefeitura, né, que já disse que o Porto Digital já é o terceiro maior prestador de serviço na cidade. Ele só perde para o setor de saúde, que realmente é muito grande, e para o de engenharia. Né? Nós somos um hub de projetos de engenharia nacional aqui. E a gente ultrapassou a educação em 2019. Né? Então, isso é muito relevante, né? Até porque é um projeto muito novo. E a gente tem hoje 11.600 colaboradores trabalhando ali no centro da cidade, e é bastante coisa. Então, do ponto de vista econômico, a gente tem já uma relevância comprovada. Né? Isso como disse, os números falam por si. Mas a gente tem uma outra coisa muito importante, que é a cidade, né, que é o segundo propósito do Porto Digital. Se nós não tivéssemos lá na ilha do bairro do Recife hoje, certamente aquela ilha seria a Cracolândia da cidade. Viu, Ives, essa semana eu estava lá no prédio que foi da sua empresa, na Capital Login, né, que tem um belo café lá, e tem a gente viu umas fotos daquela rua de trás, e ali pelo ITBC, ali aquele Passo do Frevo que não existia. Tudo aquilo ali eram prédios absolutamente em ruínas, quase todos, né? E hoje o bairro do Recife é o que por conta dessa efervescência. Né? O bairro do Recife, só para ter uma ideia, trabalham hoje 48 mil pessoas. Uma parcela significativa é do setor público, né? A prefeitura, o TRF, a Marinha, que tem ali uma sede também, mas tem muita coisa de empresa privada também, então divide essa ilha desses dois pontos de vista, e para a gente é muito importante, né, a localização ali no centro. Aquilo é um grande orgulho para o Porto Digital, quando a gente leva ali para aquele ambiente, mostra aquela efervescência que se criou ali, né, a partir, obviamente, de negócios. Eu costumo sempre dizer que o bairro do Recife é um dos poucos lugares centrais no Brasil que você pega um telefone celular, vai falando com ele de ponta a ponta e ninguém bota um revólver na sua cabeça. Parece que é pouco, mas isso é muito em se tratando do Brasil. Né? Então, a convivência e criar
uma equidade harmônica ali naquela ilha, para a gente é muito relevante, por isso que o Rodrigo ainda falou da comunidade do Pilar, 800 pessoas moram no bairro do Recife, e a gente tem um projeto hoje para cuidar dessas pessoas, né? A gente já fez uma série de iniciativas, a primeira delas de grande relevância foi uma creche, que é a creche Porto Digital, que foi inaugurada, mas infelizmente logo depois da pandemia teve que suspender a aula, mas é uma creche pública, onde metade das vagas são para as mães do Porto Digital, metade para o Pilar. A gente atuou durante a pandemia e agora também a gente teve lá o projeto Pilar Conectado, que a gente leva internet gratuita para a comunidade. Mas é uma série de coisas que a gente ainda vai fazer por lá, mas o importante é essa recuperação, né, do patrimônio histórico da cidade, do centro, a partir de um projeto econômico. Legal, legal. Obrigado, pessoal. Eu queria aqui passar uma pergunta agora, voltar para Rodrigo, e perguntar ao Rodrigo um pouco mais aí a respeito da própria CESPRO. Rodrigo, de que forma você vê a CESPRO colaborando para o desenvolvimento desse ecossistema de inovação em Pernambuco? Quais são as principais formas que tu entendes que vocês conseguem conectar o ecossistema com as outras empresas? Ok. A CESPRO, a CESPRO Pernambuco Paraíba, ela vem fazendo um trabalho sempre em conjunto com as demais entidades aqui do nosso ecossistema, né? Softex Recife, CEPROP, Porto Digital, CESA, Manguezal, e entre outras instituições do nosso ecossistema. E nesse trabalho, sempre em parceria, temos uma série de eventos onde promovemos aí conexões, network, oportunidades de negócios, eventos como o Match Day, onde a gente traz grandes empresas para abrir os problemas para as empresas, startups e empresas pequenas e médias solucionarem, almoços com empresários, oficinas para disseminar tecnologias disruptivas. No entanto, a principal forma e a principal tarefa da CESPRO para o desenvolvimento do ecossistema é a questão do advocacy. Esse é o nosso principal ponto. E esse trabalho de bastidor que é feito, que visa aí defender o interesse do setor, principalmente nossas startups, micro, pequenas e médias empresas, a gente forma aí em cada regional, a CESPRO tem 13 regionais, espalhadas em 13 estados, tem associados em 19 estados, e tem a Federação ACESPRO. Então, temos aí um comitê de inteligência jurídica em cada regional, e cada conselheiro desse comitê faz parte do comitê de inteligência da ACESPRO, Federação ACESPRO, né, onde temos aí a honra de ter o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Aires Brito, como nosso patrono desse comitê. Tá? Então, essa principal bandeira da CESPRO, que é fazer esse papel de advocacy, é o que a gente tem de mais importante para integrar aí ao nosso ecossistema, tá? Porque a gente vai ali fazendo aquele trabalho de acompanhamento das nossas legislações, né, combatendo aí o que vai na contramão da inovação, e também apoiando, levando ideias e sugestões aí para o que se coloca no caminho convergente da inovação e da livre concorrência de mercado. Então, a gente entende que esse é o principal ponto onde a CESPRO contribui para o nosso ecossistema. Legal, obrigado, Rodrigo. Eu queria agora pular para Eduardo e perguntar, Eduardo, o seguinte: vocês têm dentro do CESA a cultura de pessoas e a cultura em si como sendo um dos principais pilares do processo de inovação e transformação. Como é que o CESA contribui para essa mudança, Eduardo? Quanto você acha que as empresas de Pernambuco estão preparadas para perceber e para receber essas transformações? Ok, Hermes. Bom, vocês sabem que o CESA existe há 24 anos já, né? E a gente, inicialmente, tinha um foco muito grande em transformação das empresas, né? Usar a tecnologia da informação e comunicação como um meio para inovar, e a inovação como um meio para aumentar a competitividade e transformação das empresas, né? A partir de 2006, mais ou menos, a gente lançou o primeiro mestrado profissional em engenharia de software. A gente não era uma IES, a gente era uma ICT, estatutariamente uma empresa privada sem fins lucrativos, e a gente conseguiu propor e lançar no mercado um mestrado, estrito sensu, de engenharia de software. Esse mestrado ele já é nível A na CAPES. Mais à frente, a gente lançou um outro mestrado, que é o mestrado em design, mais ou menos em 2010, né, e mais recentemente, agora, graduação
em ciência da computação e design, e no ano passado, final do ano passado, doutorado profissional em engenharia de software. Então, o César vem usando a inovação com tecnologia da informação e comunicação, não somente para transformar organizações, mas também, como a gente fala, para transformar a vida das pessoas. Através do ensino de TI, a gente passa para as pessoas outras habilidades, e habilidades importantes também para o século XXI. A gente não só faz isso através da César School, mas faz isso também através de projetos educacionais, como que a gente tem com a Oi Futuro, o NAVE em escolas públicas aqui em Pernambuco e lá no Rio de Janeiro. E outros projetos educacionais também, com Fundação Telefônica e outras instituições. Então, a gente tem trabalhado o capital humano. A gente acredita muito que a inovação, na verdade, ela está em 3 momentos, ela acontece em 3 momentos. E o primeiro desses momentos é exatamente na formação da liderança, na formação do empreendedor. O segundo momento sendo o que a gente chama do desenho dominante, onde a gente pega esse empreendedor, esse líder, né, e faz com que ele trabalhe novos conhecimentos para criar produtos e serviços de forma experimental. E o último seria, através da inovação contínua, a gente transformar esses modelos dominantes em produtos adoráveis, produtos que vão para o mercado e podem escalar. Mas, via de regra, a inovação começa ali, pela pessoa, pela formação do indivíduo, né? E a contribuição que a gente vem dando para a sociedade, aqui não só de Pernambuco, mas Nordeste, Brasil, é através da formação, na graduação, no mestrado e no doutorado, e em cursos de especialização também. Com relação à preparação das empresas aqui do Estado para a inovação, eu acho que ainda é tímido, né? Quando a gente olha a quantidade de empresas que trabalham com o César aqui do Estado, é um número muito reduzido, né? E não é porque a gente não procure, mas é talvez porque a conjuntura macroeconômica aqui do Estado ele não tenha ainda fomentado um grau de inovação suficiente para fazer com que as empresas procurem mais inovar. Inovar é a vacina da competição, né? Então, enquanto a gente não tiver um mercado que seja mais competitivo, ele é menos favorável ao desenvolvimento da inovação. Temos trabalhado muito com muitas empresas nacionais e com várias empresas globais, especificamente em mercados onde a competição é mais forte, né? Então, eu acho que o Estado precisa se atentar para isso. As plataformas digitais estão mudando muito rapidamente, os modelos operacionais em vários setores, a educação é um, saúde é o outro, financeiro é o outro, né? E tem oportunidades para quem está entrando, as portas estão se abrindo, e oportunidades para quem já está estabelecido. Na verdade, para quem está estabelecido tem oportunidade e tem risco. Então, eu acho que o momento é o momento de procurar a gente, conversar com a gente adoraria estar trabalhando com muito mais empresas aqui do Estado. Legal, obrigado. Pierre, a gente já falou aqui que o Porto é um importante centro tecnológico do país, mas qual é a perspectiva de crescimento do parque? Como é que está o plano de expansão mais próximo aqui de vocês? Bom, o compromisso que eu assumi quando com o conselho, né, Ives é um dos conselheiros, lembra bem disso, era da gente dobrar o parque entre 5 e 6 anos. Né? No primeiro ano, a gente cresceu 24% em termos de faturamento. A gente tem 3 indicadores: a número de empresas, que quer dizer pouca coisa, né? Porque às vezes muitas delas são empresas que estão começando mesmo, né? São startups pequenas, mas é importante para criar, na verdade, esse ambiente, mas ele quer dizer pouco em relação ao crescimento, mas o faturamento das empresas é o mais relevante, e junto com a quantidade de colaboradores também. E esse está o principal gargalo. A estratégia para isso passa por 3 pontos, né? Que eu estou chamando de eixos, desde o começo. O primeiro deles, para a gente crescer muito, a gente precisa ter muita gente produzindo tecnologia, né? E a gente sabe que há um gargalo de desenvolvedores de software no mundo todo. Só para ter uma ideia, a Alemanha tem 400 mil vagas abertas de TI. O Brasil gera 70 mil novas vagas por ano e formam 46 mil pessoas. E mesmo dessas 46 mil, uma parcela significativa não vai conseguir entrar no mercado de trabalho, seja pela formação deficiente, mas seja também porque estão em áreas de suporte, que às vezes não tem mais tanta vaga e tal. Então a gente gera um déficit anual muito grande.
Recife tem uma característica peculiar. É a cidade brasileira com o maior número de estudantes de tecnologia per capita do Brasil, segundo o censo do ensino superior, né? Uma a cada 346 pessoas no Recife faz um curso superior de engenharia de software, ciência da computação, engenharia da computação ou sistema de informação, né? Então, isso nos dá a possibilidade de ter uma fase de crescimento maior do que outros mercados no Brasil, né? Muitos dos que hoje alardeiam que estão crescendo desesperadamente, mas a gente sabe ali qual é a realidade de crescimento que ele empaca realmente no capital humano. Então a gente tem um processo de formação muito grande, né? Hoje, já com várias universidades, a gente vai lançar agora um programa que ainda não posso divulgar, mas é com uma universidade pública, também um curso superior. Na verdade, são dois em parceria, né? É um curso Universidade e Porto Digital. A gente já tem com a UNIT, com a Unicap e vai lançar um outro agora, uma universidade pública. A segunda linha é uma rede de negócios que passa necessariamente por São Paulo também do ponto de vista comercial, por isso que a gente se instalou lá no Inovabra. Então, hoje as empresas do Porto Digital podem usar o Inovabra gratuitamente para fechar negócios, né? Então, ele não precisa ter mais um ponto comercial, às vezes, para uma pessoa em São Paulo. Basta ele ir lá para o Inovabra, que, lógico, se ele quiser se instalar fisicamente lá, aí ele vai pagar. Mas, se não, se ele quiser usar apenas o espaço, ele não paga nada. Então, passa por isso e por uma rede de empreendedorismo também, né? Crescer. Das 10 maiores empresas nossas, 8 nós fizemos no Porto Digital. As duas únicas de fora são a Accenture e a Vanad, que é da Microsoft. O resto todas são do Porto Digital, né? Certel, Acqueo, Cesa, Tempest, Inloco, Neurotech, Avantia e a Insoli, né? Então, essas são as nossas maiores empresas. Quer dizer, todas elas feitas lá no Porto Digital. E, por fim, o território. Né? Ainda mais agora, com a pandemia. Né? A gente sabe o seguinte, as pessoas querem se deslocar menos. Então, o nosso projeto, que a gente já está discutindo, né, de moradia no centro da cidade, ele ganha mais força. Né? A gente quer fazer um co-living lá em parceria com um investidor privado. Tem um moinho que começou a obra agora também e vai ter habitação lá dentro. E a gente quer pular também para Santo Antônio para fazer um projeto habitacional lá dentro, né? Então, esses são os atrativos que a gente pretende ter para fortalecer o nosso parque, mesmo sabendo, aliás, no caso da pandemia, até fortalece a ideia de que a gente precisa ter um espaço de moradia no centro da cidade para que a pessoa desça e vá trabalhar a pé, né? Isso, eu já moro no centro da cidade, então para mim eu sou suspeito. Eu tenho ido a pé ou de bicicleta para o digital, eu nem tenho mais carro. Mas eu sei o ganho que eu tive na vida por conta disso. Mas o centro da cidade precisa ter moradia além da Rua da Aurora. Ali subiram 1.000 unidades habitacionais nos últimos 4 anos. Isso é muito importante, mas a gente precisa trazer isso para mais próximo ainda, prioritariamente ali para o bairro de Santo Antônio. O Pierre, e para quem ainda não tem processos de inovação bem definidos dentro da sua empresa, como é que o Porto Digital pode ajudar essas pessoas e essas empresas? Olha, o Porto Digital é através das suas empresas, né? Nós, quando alguém pergunta o que é o Porto Digital, eu digo que o Porto Digital é um lugar, o Porto Digital são 11.600 pessoas que pensam em inovação, e o Porto Digital é o conjunto de suas empresas, de suas organizações. Elas é que fazem esse processo de transformação digital, e a gente tem várias, o Cesa faz, a Digital Strategy faz, a Accenture faz, a Pitang faz, tem várias lá que prestam esse serviço de consultoria. Eu falei 4 aí que me vieram à cabeça agora, que não são produtos específicos, né? Tipo, a Courrier faz o processo de implantação de inteligência artificial, principalmente para a jurídica, a Neurotech, para áreas de seguro, a Tempest, a segurança da informação. Então, são nichos específicos. Mas consultoria na área de transformação digital, essas que eu citei, mas tem mais algumas outras. E a gente tem, através das nossas entidades, esse sim, no caso, no NGPD, a gente tem um laboratório de inovação aberta, muito voltado para o serviço público, mas pode ser empresa privada também. O Softex promove junto com as entidades, a gente promove tudo conjuntamente lá dentro. Promove o Match Day, que é se você tem uma empresa grande e o C-Level quer fazer um processo de inovação dentro do seu negócio, marca com o Softex, ele organiza a agenda das empresas de acordo com os problemas que você tem. Então, é um processo muito interessante. Muita empresa boa já se aproximou do Porto Digital para contratar novos negócios e a gente organiza isso lá através, como eu disse, das entidades, né? O Softex com a SESP, o CEPROP, o NGPD e também
o Manguezal, mas a gente tem essas estruturas e entidades para ajudar todas as empresas. Eu estou sempre disponível, tanto eu, Rodrigo, Ives, Gerino, que é do CEPROP, o pessoal do Manguezal, está todo mundo sempre disponível ali para ajudar na medida do possível. O importante para a gente é fazer essa aproximação da área de tecnologia, que cresce muito na cidade do Recife, e, na verdade, representa um importante polo de serviços hoje, que possibilita que a gente entre no século XXI, mas a gente precisa cuidar, como eu disse, e da pergunta passada, né, dessas coisas, principalmente o capital humano. Eu tenho falado muito de capital humano porque a gente está batendo, só para ter uma ideia, na pesquisa que a gente rodou com as entidades, com as empresas, apareceu a oportunidade, as empresas gostariam de contratar mais de 3 mil pessoas agora em 2020. Lógico que a pandemia mudou muito o plano, mas esse era o desejo do início do ano. E a gente tem uma capacidade de botar 1.200, 1.300 pessoas no máximo no mercado, pela oferta de mão de obra. E olha que Recife, como eu disse, é uma cidade que forma muita gente. Mas para a gente dar um passo adiante, né, e colocar para o Polo Digital ter 50 mil pessoas daqui a 20 anos, a gente precisa ter uma forma de incluir a população carente do Recife, porque Recife é uma cidade majoritariamente pobre e tem muito jovem com muito talento que está perdendo a oportunidade, e o Polo Digital está perdendo a oportunidade de ter essa pessoa lá dentro. Mas para isso a gente precisa, na verdade, formar mais capital humano aqui e vai precisar dar toda a ajuda possível para isso. Legal. O Ives, na linha já do que o PR começou a responder, eu queria saber de ti também. Qual é, da tua percepção aí, no cenário atual, as principais perspectivas de mercado para esse setor de TI e como a inovação e esse ecossistema podem apoiar as empresas em outros setores da economia, né, para poder acompanharem também e crescerem também. Acho que, Ives, você está no mudo aqui, deixa eu só... Pronto. Perfeito, destravei aqui, Hermes. Obrigado. Hermes, o Pernambuco Avança, mais uma vez, cumpre bem esse papel. Acho que a tua pergunta é bem alinhada com os objetivos do nosso Pernambuco Avança e da Anshan, que é aproximar cada vez mais o nosso setor de TI e o tema da inovação dos outros setores transversais aí da economia, né, os outros setores verticais. E aí eu queria trazer alguns dados muito recentes. Ontem eu estava num bate-papo com o Fábio, CEO do Google Brasil, e o Roberto, CEO da Via Varejo. E é muito interessante porque, para o mercado de TI, a pandemia, obviamente, a gente tem que ser muito realista, cenário concreto, é que as empresas pequenas, as muito pequenas do setor de TI, elas vão sofrer um pouco, né? Ninguém acha que essa pandemia não vai atingir também as empresas, elas vão sofrer. Mas, de maneira geral, o setor de TI, as oportunidades só cresceram, inclusive durante a pandemia, porque estar no digital hoje é imperioso, né? Seja para pequena, para média, para grande empresa, de qualquer setor. Então, esse nosso setor de tecnologia da informação, com as inovações incrementais e complementares que a gente trabalha, a gente consegue ajudar todos os outros setores da economia. E tem dados absurdos, assim, para você ter ideia, nos últimos meses, mais de 43%, essa é a pesquisa do Google aí recente, mais de 43% das pessoas conectadas mudaram alguma marca de consumo, né, por conta do digital. Então, a gente tem meios de pagamento sendo implementados, o Banco Central acaba de lançar a questão do Pix. Então, a gente pode interferir muito no crescimento e no aumento e ganho de produtividade dessas empresas, de todos os outros setores. Pierre levantou um caso bem concreto, e aí eu queria reforçar isso, colocando já o Softex Recife à disposição, não só das empresas pernambucanas, mas de todos os estados aí do nosso país, gigantesco. A gente tem rodado em parceria com o Porto Digital, a CESP, o CEPROP, Manguezal e o próprio CESA, a gente tem rodado esse produto aí do Match Day, onde a gente ajuda a mapear os gargalos de inovação das empresas mais tradicionais, de outros setores, que estão naturalmente um pouco mais afastado dessa questão da inovação, não é o dia a dia delas, né? Então, a gente ajuda a mapear esses gargalos, a mapear os problemas, e depois a gente faz o match, por isso é o nome do Match Day, a gente faz o match com as empresas. No final das contas, quem resolve os problemas usando as tecnologias e as inovações são as empresas que estão embarcadas no Porto Digital, é um ICT como o CESA, são as empresas associadas do Softex e da ACESP. Então, essas empresas depois, Hermes, vão lá e se apresentam, só para dar um exemplo de empresas que já rodaram o Match Day, a gente já vai na edição de número 52, empresas globais como a Unilever, como a Mondelez, já rodaram esse Match Day lá,
e vários grandes grupos pernambucanos, o Grupo Cornélio Brenan, Indústrias Asa. A gente roda durante a manhã, eles conhecem o ecossistema, como é que a gente colabora com todas essas instituições que estão aqui no painel hoje, conversando, e depois, à tarde, eles passam a ter a apresentação, a gente consegue fazer numa tarde só, para você ter ideia, 20 apresentações de empresas que já tenham soluções direcionadas para os gargalos que essas empresas apresentam. Então, a gente vem fazendo esse trabalho de maneira muito consistente, muito perene, há vários anos, e a gente está exatamente agora continuando esse trabalho, porque o momento pede, as empresas estão precisando inovar muito, mais ainda, e a gente tem conseguido ajudar, desde pequenos restaurantes, o César fez um trabalho belíssimo agora, de apoio aos restaurantes do bairro, lá do bairro do Recife, então a gente consegue ajudar aquele pequeno comércio local, desde esse pequeno negócio até as multinacionais gigantescas que precisam inovar. Então, a gente tem um mercado, respondendo a tua pergunta, extremamente promissor para as empresas de TI, e eu não tenho nenhuma dúvida que esse nosso setor pode apoiar muito durante ainda o final do processo da pandemia e no pós-pandemia para ajudar essas empresas a inovar e ganhar mercado. Legal, valeu, Ives. Bom, pessoal, eu queria aqui fazer uma roda da final aqui, meio que dividir a pergunta entre todos vocês, talvez começando aqui por Eduardo. Eduardo, em relação, a gente sabe que aqui em Pernambuco as empresas, a gente já lida com o que tem de mais, as empresas daqui já lidam com o que tem de mais alta tecnologia aí, em termos do Brasil, em termos de mundo. Mas, assim, na tua percepção, qual é o próximo passo para o desenvolvimento de tecnologia aqui no estado? O que é que está por vir aí? Qual é o próximo passo que a gente tem que dar? Opa, eu acredito que falta um pouco mais de integração entre esses setores que são mais pujantes da economia, né? Eu acho que alguém falou aqui, eu não me lembro se foi Pierre ou se foi Ives, acho que foi Pierre, né? Falando do setor de saúde, setor de engenharia, tem os polos têxtil, polo de fruticultura lá em Petrolina também, né? A gente precisa aproximar esses polos, fazer com que eles entendam que aqui no Porto Digital tem a solução para o que eles precisam, tem a solução para o próximo passo nos negócios dele. Eu costumo dizer que não só por conta do César, mas exatamente por conta da rede, do ecossistema de empresas que existem no Porto Digital, né? Qualquer um que venha hoje no Porto Digital vai encontrar o one-stop shop, né, para uma solução de tecnologia da informação e comunicação. Então, tanto uma empresa pequena, como o Ives falou, né, o trabalho que a gente está fazendo agora com os restaurantes do Porto Digital, como uma empresa grande, como empresas que a gente trabalha de nível global, né, que sede nem é aqui no Brasil, né, elas têm opções e têm soluções inovadoras, vão encontrar aqui opções e soluções inovadoras para os problemas que elas têm no mercado, entender como avançar no mercado aqui no Porto Digital, seja com o César, seja com qualquer uma das empresas que estão embarcadas aqui no Porto Digital, né, que hoje já somos mais de 300. Então, o que está faltando é esses outros núcleos, digamos assim, de vanguarda da economia, núcleos que são fortes, importantes para o Estado, eles se aproximarem mais do Porto Digital, ou a gente se aproximar mais deles, né? Mas a gente está precisando construir essa ponte, né? O setor de tecnologia mais próximo do setor de saúde, mais próximo do setor de engenharia, mais próximo do setor têxtil, né, ali que tem em Toritama, Caruaru, né, e também lá do polo de fruticultura e outros polos que sejam importantes para o Estado. Tenho certeza que no momento que a gente começar a direcionar o trabalho e o conhecimento que a gente tem no Porto Digital para alavancar os outros negócios que tem no Estado, vai haver uma aceleração desses outros negócios também a nível de país, a nível de mundo. Legal. Rodrigo, a SESPRO consegue ajudar nessa integração que o Eduardo mencionou? É um papel que pode a SESPRO participar bem, aí cumprir bem? Com certeza, sem dúvida. Um dos papéis da SESPRO, como eu falei no início, é fazer essa integração, realmente, esse network, né? E eu ainda chamo a atenção aqui nessa questão da legislação, né? Que aqui no nosso estado, recentemente, início de agosto,
Foi publicado o decreto que incentiva a pesquisa, né, o desenvolvimento científico e tecnológico, também instituiu a usina pernambucana de inovação. Então, isso já é um grande passo e a gente enxerga que temos que seguir aí, transformar isso em lei e colocar isso em prática para que as empresas possam usufruir, as ICTs, as startups, de mais essa ferramenta, né? E a gente precisa ter muita atenção, porque não só a legislação não resolve tudo, né? A gente já tem exemplos aí do passado recente, boas leis na esfera federal, como lei de inovação, ali em 2004, lei do bem, acho que um ano depois, 2005, mas que quando a gente vai buscar os resultados, não geraram patentes, por exemplo, suficientes, né, na década. Então, o estado de Pernambuco, ele saiu aí na frente, né, o primeiro estado que fez o decreto. Então a gente precisa reforçar e fazer essa integração, fazer com que as empresas conheçam da legislação, usufruam e transformem isso realmente em inovação e em resultado. Ives, e dentro desse próximo passo, qual que você vê aí como sendo o próximo passo mais importante a ser dado e o principal gargalo para esse passo ser dado, para a gente cumprir esse caminho? Hermes, na linha do que disse Eduardo, a gente tem que fazer o dever de casa no nosso setor de TI. Nós estamos fazendo isso, acho que a gente vem cumprindo bem o papel de aproximação com os outros setores, mas eu queria chamar a atenção, voltar na fala de Pierre. Eu acho que a gente tem que, de novo, como cidade, como Estado, a gente tem que olhar para a ambiência desse parque tecnológico. A gente tem um desafio grande aí nos próximos meses e nos próximos anos, né? Como é que a gente vai repaginar com toda essa mudança de hábito que a sociedade foi pega de surpresa com a pandemia. Mas eu queria deixar um recado aqui bem positivo, de empresário que atua aí há quase 30 anos nesse setor, 26 anos especificamente a gente já atua nele, conhece esse projeto do Porto Digital desde a largada, e a gente tem oportunidades muito grandes, inclusive a gente também atua, para quem não sabe, a IPR sabe disso, a gente atua também, minha família atua no setor empresarial aí de real estate, e a gente está olhando com muito carinho para as oportunidades imobiliárias no bairro do Recife. Eu faço um chamamento aqui, a gente tem muitos amigos empresários do setor de construção civil, de retrofit, a gente precisa terminar de retrofitar aqueles prédios que existem lá, mas a gente precisa voltar a dar uma ambiência mais ampla, porque o bairro do Recife foi um bairro, durante muitos anos, quem é da nossa faixa etária sabe o que eu estou dizendo, o que foi aquela vida noturna ali dos bares e restaurantes do bairro do Recife, mas o bairro passou um tempo com uma vida muito noturna e exclusivamente noturna. E o bairro, nos últimos anos, depois da chegada e do crescimento do Porto Digital, virou um bairro diurno, né? E a gente precisa misturar isso. Então, a gente não vai mudar isso se não for com moradia, se não for as outras empresas também se instalando lá. A gente tem percebido isso. Algumas empresas de vários setores que foram citados aqui, instalando, mesmo que sejam escritórios tímidos, iniciais, mas a gente tem visto isso. Você, Hermes, é uma prova viva disso, né? O Urbano Vitalino fez esse investimento, está lá conosco, lá no nosso ITBC. Então, essa aproximação dos outros setores é crucial para que a gente possa colocar isso em prática e efetivamente fazer essa inovação chegar na ponta, chegar nas empresas pernambucanas e contribuir ainda mais com o desenvolvimento do nosso Estado. Esse é um dos papéis, de novo, aí do nosso Pernambuco Avança. Pierre, a gente tem a gente falou muito aí, o pessoal colocou a integração, você também já colocou isso, a gente colocou a necessidade da gente trazer a tecnologia e a inovação para dentro das empresas. Na tua visão, o próximo passo e o grande gargalo seria efetivamente essa conjuntura, ou como é que você vê isso? Não, a conjuntura, na verdade, veja, as coisas vão voltar, de certa forma, ao normal ali, digamos assim, quando vacina chegar, que está próximo aí também, né? A gente... eu estou pegando aqui só um trechinho de uma música, que é uma coisa bem interessante, porque isso aí a gente já viveu, algo parecido, só que lá em 1919, ninguém aqui era vivo, né, para se lembrar disso. E também foi, obviamente, um baque muito grande. No mundo morreram 50 milhões de pessoas com a gripe espanhola, mas aqui no Brasil isso se concentrou em Recife, Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo, basicamente, e não avançou para o interior do Brasil. E a discussão era a mesma, né? Vai ser o novo normal, como é que vai ser o mundo depois disso e tal.
mas a gente não deixa de ser gente, né? Então, como a gente não deixa de ser gente, a gente precisa de relacionamento pessoal, a gente precisa se encontrar, a gente precisa fechar negócios. Então, essa conjuntura, quer dizer, esse desejo nosso, ele não vai mudar. Então, as coisas tendem a voltar basicamente normal, né? Tem um samba, veja, em 1919, também teve, como disse, a mesma coisa, isolamento, distanciamento social, confusão. E aí o que aconteceu foi o seguinte, a gripe foi embora, né, foi embora até por, como a gente chama de imunidade de rebanho, e o carnaval de 1920 foi o maior carnaval da história, né? Então esse todo mundo fala ali, né? E Carmen Miranda tinha uma música que dizia assim, que era o título era "E o mundo não se acabou", que eu gosto sempre de citar aqui, ó, que diz o seguinte, ó, anunciaram e garantiram que o mundo ia se acabar. Por causa disso, a minha gente lá de casa começou a rezar. Acreditei nessa conversa mole, pensei que o mundo ia se acabar. E fui tratando de me despedir e, sem demora, fui tratando de aproveitar. Beijei na boca de quem não devia, peguei na mão de quem não conhecia, dancei um samba em traje de maiô. E o tal do mundo não se acabou. Quer dizer, a gente vai voltar depois, obviamente, muito machucado o mundo todo. Muita gente perdeu gente querida. Eu mesmo perdi um amigo muito próximo. A economia vai voltar com cara terra arrasada, mas ele vai acabar se recuperando e a gente vai continuar sendo gente, precisando se encontrar, precisando se relacionar. Então eu acredito que a gente vai ter aí, obviamente, um período muito turbulento ainda de crise econômica e tal, mas depois a gente vai para frente com relação a isso, mas o mais importante é que a gente precisa levar os aprendizados dessa pandemia. Primeiro, as pessoas precisam saber que precisam se planejar para as coisas, ter reserva, as empresas precisam ter capital de giro, né? Isso, você vê que as empresas, muitas delas sofreram muito, mesmo os pequenos negócios precisam ter saídas para momentos de emergência. Em outras palavras, o cisne negro, ele realmente ocorre de tempos em tempos. Bom, queria agradecer aos panelistas, né? Agradecer a Pierre, Eduardo, Rodrigo, Ives. Acho que a conversa foi super produtiva, alguns insights saíram. Eu queria também agradecer a você que nos assistiu, que acompanhou aqui essa conversa com 4 craques. E terminar aqui convidando também para vocês visitarem os outros painéis, as outras apresentações que estão aqui também nessa nossa página. Muito obrigado a todos e até a próxima.